Boa noite, turma. Estou respondendo o pessoal no chat aí, ó. Vamos dar uma boa noite. Quem der boa noite no chat vai ganhar aí uma bala. Mandar uma bala aí para todo mundo. Hum, 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 hum. A semana passada acabou que a gente não conseguiu se reunir, né? Infelizmente aí o nosso feriado trabalhador caiu na segunda-feira, mas está tudo bem. Essa semana aí a gente vem renovado, com algumas coisinhas aí acumulado para falar, mas pode ficar tranquilo aí que a gente não vai ficar aqui até 2 horas da manhã, não. Tá? Tá tudo sob controle. Inclusive nessa aula aqui, ó, para todo mundo que está aí, espero que já estejam, né, com lápis e caneta na mão, né, tudo bonitinho aí no jeito, porque a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram semana passada, né, relacionada à parte de agenda econômica. A principal delas se trata da super quarta-feira, decisão de taxa de juros. Então, temos aí alguns insights sobre investimento aí que vocês vão cair da cadeira aí, é muito, muito bom. Outra coisa também que eu posso lembrar para vocês é que essa aula que ela foi gravada, né, para os membros aí do Grupo Prêmio. Então, só entrar lá depois na área de membros, vocês podem assistir. Recomendo aí, ó, qualquer dia maratonar, né? Então, entra lá e vai assistindo as nossas aulas, porque tem muito conteúdo ali que a gente já ensinou sobre economia e mercado de capitais. Isso aí é muito importante para vocês. Então, a aula do Invest Pro aí, né, com base nos relatórios, a gente fala muito sobre economia e mercado de capitais. E é isso. Ilustre Victor Freitas Honório está Boa aí. noite, Humberto. Boa noite, pessoal. Já estavam com saudade, né, da gente, da voz do Humberto, a minha voz aqui, da gente enchendo o saco toda segunda-feira, 8 horas da noite, Exatamente, ó. E aí, participando da agenda de vocês aí. E quero que vocês saibam aí que a gente está bolando alguns projetos, né, que futuramente aí a gente já vai avisar vocês. Mas peço que todos fiquem atentos aí que o aviso vai vir através do Grupo Prêmio, né? E todos os participantes ali do Grupo Prêmio vai ser bem-vindo nesse novo projeto. ó, eu vou dar até contar um spoiler aqui, uma novidadezinha que é bem interessante para vocês aí que estão nessa aula. Vocês vão ter a oportunidade, ó, a oportunidade de presentear aí um amigo, hein? E aí, como que vai acontecer? Vou contar aí um spoilerzinho para o Vitor bem interessante aí. Para quem já está mais ligado em investimento, vamos supor, na parte de trading e tudo mais, eu vou explicar aqui um pouco dessa novidade aqui, um pouco da ideia, e aí quem, quem pegar aí pegou, né? Ó, vai ser o seguinte, aqui a gente tem a área de investimento profissional, né? Tem algumas pessoas aí que conhecem essa área de trabalho. Aqui a gente está falando do terminal do Profit Chart, né? Inclusive, esse aqui é uma área de trabalho que a gente montou e tudo mais, uma área de trabalho bem avançada aí para investimento. E aí, eu e o Vitor aqui, a gente desenvolveu essa área de trabalho, né? Voltada para o investidor. Então, aquele investidor que quer se tornar um expert aqui, né? Com certeza ele vai precisar de uma ferramenta expert. E aí, a gente vai ver aqui com o Vitor, né? Ainda a gente não sabe quanto que vai ser, mas a gente vai criar aqui uma política de indicação. Como que ela vai funcionar? Todo mundo aqui que está no Invest Pro, no futuro aí a gente vai ter uma outra aula também, que é o Trader Pro, vai poder convidar alguns amigos para entrar ali no grupo Prêmio e participar com vocês dessa aula aqui do Invest Pro e do Trader Pro, né? E em compensação ali, o que vocês vão ganhar? Vocês vão ganhar aqui, né? Basicamente esse super terminal, né?
E aí, vocês vão precisar ter o Profit Chart, né? Contratado e tudo mais. E aí a gente manda para vocês aqui esse super arquivo aqui, né? Com vários desktops já montados que eu utilizo. O Vitor também utiliza aqui. E isso aqui dá basicamente aqui uma visão para o investidor. Ele realmente se sente que agora é um investidor profissional, entendeu? Então, eu e o Vitor aqui, a gente vai montar uma política de indicação, aquele que conseguir trazer alguns amigos aí, né? E claro, né, é importante que ele utilize o Profit Chart, a gente pode passar para ele esse terminal aqui, que é um terminal exclusivo para os alunos da área de investimento profissional. Então, tipo assim, é um núcleo do núcleo do núcleo, né? E provavelmente a gente vai também desenvolver um treinamentozinho rápido aqui para o pessoal aprender a usar, né? Então, pensa, você na sua casa aí, tendo um sistema avançado de bolsa de valores, já todo programado aqui para você estudar suas ações, suas posições. Vai falar que o treino é chique, Vitor, que ninguém tem. É aquele negócio, né? O pessoal pensa que a gente paga rio de dinheiro aí em plataforma, né? Uhum, Mas na verdade, a gente literalmente aí faz o básico, né, com o que a gente tem. E assim, não precisa pagar plataforma cara, gente, para a gente ter muita informação. Hoje em dia, o próprio Profit Chart aí já fornece grandes informações para a gente, grandes insights, e que dá para tomar boas decisões somente a partir dele, né? exatamente, ó. Então, os alunos aqui do núcleo, né, que é um núcleo ali mais de estudos avançados, então eles estão dentro da parte de aula de particular também, né, do curso avançado de investimento, eles têm acesso a esse terminal aqui, né, e também, tipo assim, aqueles que estão mais também na parte de consultoria que da Mais Digital Coin também têm acesso a esse terminal aqui, que é basicamente você consegue aqui, né, ter uma plataforma de notícias para você acessar aqui notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, a parte de calendário econômico, definir alarme. A tecnologia da Nelogic em si, ela é fenomenal. Então, não tem nem o que a gente pode acrescentar aqui, né? E aí, além disso, você vai ter que a parte de análise de ações, análise de opções, análise de carteira, negociação de ação, gestão financeira e também alguns insights aí. Então, tipo assim, realmente já vem tudo montado aí para o cara se tornar aí um expert no mercado financeiro. Mas eu já estou adiantando para vocês aqui uma coisa que a gente ainda vai anunciar, a gente vai trabalhar, né? A gente vai falar assim, tudo que a plataforma vale, né? Se alguém indicar 100 amigos aí, a gente passa a plataforma, né, Vitor? Mais ou menos desse jeito. E sem falar também que a questão do Profit aí, né? Dá para você fazer as análises em casa e quando as suas análises se concluírem ali, se concretizarem, né? Você recebe a mensagem no seu celular. Isso é É, bacana demais. tem muita tecnologia no Profit. Eu acho que se a gente fosse falar só do Profit, daria umas 3 aulas de tanta tecnologia que tem, tipo assim, embarcada nessa plataforma em questão de informação, de análise. Nossa, é outro mundo, entendeu? É outra realidade. Para muita gente que às vezes nem abriu o PC direito, primeira vez que está mexendo no PC, abriu um Profit Chart aqui, é tipo assim, tira a Fica carteira e assustado. já senta num cockpit de Fórmula 1, entendeu? Já vai aprender a andar de carro ali, né? Então é uma experiência muito, muito boa aí. Mas vamos lá, turma, é o seguinte, para aquelas pessoas que estavam presas em uma ilha, né? Uma ilha deserta, trabalhando pra caramba, de segunda a domingo, né? De segunda a domingo não, de terça a domingo, né? De segunda a domingo, só tem segunda de noite aí. Ele ficou ocupado aí todo dia da semana inteira. Essa pessoa que caiu de paraquedas aqui na nossa aula do Invest Pro e agora ela vai ficar muito bem informada sobre algumas coisas que aconteceram e também aqui alguns comentários que vamos fazer para surfar, né, as oportunidades que estão na mesa, beleza? Então, turma, vamos lá. É, todo mundo sabe que trabalhamos aqui com 3 relatórios aqui fundamentais, né? Mercado na semana, a gente também tem aqui o alfabeto econômico, né? E temos aqui também o Trading Economics, também que é a semana seguinte. Um relatório que eu encontrei aqui no mercado, que ele é muito legal de ler, é esse aqui também, né? Wall Street Week, a REIT, que é uma semana à frente em Wall Street. E basicamente esse relatório aqui ele já é focado para aquelas pessoas que investem nos Estados Unidos.
Então, é bom eu deixar esse parênteses aqui, porque pode ser que alguém aí siga a nossa carteira de investimento internacional, né? Internacional, né? Então, é bom ficar atento aí a esse relatório, que é um relatório muito interessante. E aí, turma, para que vocês tenham, vamos lá, essas aulas que a gente vai fazendo aqui, um ponto muito importante, às vezes vocês acham que a gente está repetindo demais, mas não é. Às vezes a gente vai repetir alguns termos que a gente já vem usando, que a gente já vem falando e tudo mais, porque é necessário, entendeu? Essa aula aqui, ó, não é uma aula de investimento, por exemplo, ela não é uma aula como uma aula de escola de ensino médio, uma aula de faculdade, sabe? Que o professor chega lá, fala, você entende mais ou menos e vai para casa entendendo mais ou menos, e aí na hora de investir você toma uma decisão mais ou menos. Não, não é assim que as coisas funcionam. Então, é importante a repetição das coisas aqui. Então, eu vou ser repetitivo para quê? Para que vocês consigam decorar ao ponto de que eu comece a repetir e vocês já sintam aquela congestão na barriga, né? Nossa senhora, já está dando ânsia aqui de escutar um Beto repetindo esse negócio. Mas é justamente isso que vocês vão estar, né, num nível elevado de entendimento, de discernimento, de compreensão, né, para tomar as boas decisões. Então você precisa aprender muito, né, para você tomar uma decisão muito boa. Porque se você aprender pouco, você não vai tomar uma decisão muito boa. Você precisa aprender muito para tomar uma decisão muito, muito boa, beleza? E aí, turma, é o seguinte: os nossos relatórios aqui, né? Muito, muito importante. Eu coloquei aqui no cantinho da tela. Vocês estão conseguindo ver aqui uma listazinha aí? Dá para ver de boa, Vitor? Aham. Legal. Primeira parte, segunda parte. Isso. Então, conforme eu vou passando a aula aqui, eu vou dando um ok. Isso aqui parece simples, mas quando vocês estiverem revisando a aula ali, se vocês quiserem ir adiantando a aula, vocês vão vendo aqui, ó. Quando for dando os ok aqui, vocês já sabem que a gente foi avançando os assuntos, beleza? Mas vamos lá, dessa primeira parte, turma, uma coisa que é muito importante que eu reforçar para vocês, também para que vocês entendam melhor que os relatórios que a gente está falando, a gente divide aqui os nossos estudos entre mercado de capitais e economia, beleza? Então, se você virar assim para o seu amigo e falar assim, eu tenho uma aula muito legal ali para te convidar, que é o Invest Pro. Aí vai perguntar assim, e o que o Invest Pro fala? Fala assim, fala de investimento, né? E ensina sobre economia e mercado de capitais. Então, tipo assim, economia e mercado de capitais são os assuntos centrais aqui que a gente fala. Só que aqui, meu amigo, se trata de um Invest Pro. Então, esse Pro que vem depois aqui é basicamente todo o detalhe que a gente vem se aprofundando, onde a gente vai entrando em indicadores macroeconômicos e aí a gente vai abrindo aqueles indicadores. Por exemplo, a maioria das pessoas aqui estudaram sobre inflação, sobre taxa de juros, né? No Invest Pro, o que é que você aprende? Você aprende como a política monetária ela é usada para controlar a inflação, como que o juros sobe, a inflação cai. Mesmo assim, a gente ainda tem ali dentro da inflação componentes que são diferentes. Então, a gente tem um núcleo de inflação que acompanha determinados preços da economia, a gente tem ali os preços em geral ali também, que é uma outra coisa, né? A gente tem ali a inflação de preço no mercado de serviços, no mercado de produtos manufaturados e por aí vai. Então, o intuito do Invest Pro é que nesses assuntos de economia e mercado de capitais, a gente vai vir se aprofundando, mergulhando, 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 nadando o mais a fundo possível. E no final ali a gente ainda fala um caminho ainda, fala assim, ó, nessas condições aqui você vai pelo caminho A, né? Nessas condições você vai pelo caminho B. Então, a gente tenta dar uma orientação, mas você tem toda a liberdade do mundo aí para fazer o que você quiser, entendeu? E a gente aconselha que você realmente compreenda a situação, compreenda os riscos, né? Faça uma boa gestão aí do seu patrimônio, uma boa gestão de risco, de alocação e tudo mais, e siga e faça o que você quiser, beleza? Então, turma, ó, dos nossos relatórios, muito, muito importante. O alfabeto econômico aqui, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre economia, beleza? Isso aqui, muito, muito importante. Então, quem está lendo um relatório que é alfabeto econômico, ele tem que colocar no coração dele ali que ele está aprendendo sobre o quê? Sobre economia, ok?
A gente tem, por exemplo, esse relatório aqui, né, que é o WIC, a RID, né, que é a semana à frente aqui do Trade Economics, que se trata do quê, turma? Se trata de economia. E aí a gente já começa a perceber que esse relatório aqui e o relatório alfabeto econômico, eles são um pouco diferentes. A gente vê que esse relatório aqui, ele realmente fala de economia, e aqui ele começa a falar de economia, mas depois ele começa a falar de empresas, de balanços e tudo mais. Então, ele já traz uma visão ali econômica da coisa, só que ele vem incluindo outros agentes, né? Ele vem incluindo ali, por exemplo, as empresas. Então, é um relatório ali que aprofunda um pouco mais, né? E outra coisa, esse relatório aqui, ele dá uma perspectiva de futuro para a semana seguinte, né? A semana que está aqui à nossa frente, a próxima terça, quarta, quinta, sexta, tudo mais. Isso aqui é muito, muito importante para o investidor. Imagina você aí, está com todo o seu patrimônio na bolsa e não está preparado para o que está acontecendo. Imagina se nesse relatório aparece aqui, alerta de tsunami. Aí o que você está fazendo? Você está lá reunido com a sua família, né? Tipo assim, comprando filtro solar, fala assim, não, vai lá, compra filtro solar que essa semana nós vai pra praia, vou levar a família inteira pra praia, a gente vai nadar e não sei mais o quê. E tá aqui um baita de um alerta de tsunami. Vai dar errado? É claro que vai dar errado. Vocês vão surfar? Com certeza, não tenha dúvida. Vocês vão sair surfando ali pela cidade inteira, entendeu? Então, tipo assim, acontece. Gente, isso aqui acontece com muita frequência na vida de muitos investidores. Eu quero ressaltar para vocês que tudo que vocês estão vendo nessa aula não é simples. Tipo assim, você não sai na rua e encontra um investidor que faz isso aqui que a gente está fazendo. Não tem, entendeu? O que a gente faz aqui é um processo de estudo muito profundo. Todo esse estudo desse relatório aqui de economia e de mercado de capitais, ele já vai fornecer para você muito conhecimento, muita sabedoria e muito discernimento também. São coisas fundamentais ali para o investidor. Então, vocês precisam compreender que o que a gente está ensinando aqui, isso aqui não é falado no jornal aí fora, entendeu? Isso aqui não é ensinado no YouTube. Os analistas de investimento não falam sobre isso. Tanto que a gente começa a cruzar informações de grande valor, por exemplo, a gente pega aqui uma fonte, que é o Trade Economics, agora a gente tem essa fonte aqui, que é a Reuters, depois a gente pega aqui uma outra fonte, que é o Banco Alfa, depois a gente pega uma outra fonte, que é o Banco Inter, e o que, que a gente mostra para vocês? Aquilo que é consentimento. O que, que a gente consegue ler em 4 relatórios diferentes, de analistas super renomados, que eles nunca se viram na vida, que eles não têm ali, por exemplo, ali interesse, né, entre um e outro, nem nada. Tipo assim, a gente procura ver o consenso. Eu e o Vitor aqui, a gente consegue, né, através do nosso conhecimento que a gente tem no mercado, pescar informações valiosas que existem nesses relatórios e trazer para vocês. Então, tipo assim, imagina, vamos lá, se a gente fosse falar aqui de um relatório da XP, né? Aí, tipo assim, você pega ali um relatório de economia de um gestor, né, de fundo da XP, aí você vai, por exemplo, ali, né, para recomendação de investimento da XP, aí você vai ali para ver, né, o que, que você tem que fazer com o assessor da XP, né? Você acha que vai dar certo, meu irmão? Não vai dar certo, entendeu? Você vai comprar a pior ação do mundo. Então, tipo assim, ele vai chegar para você e falar assim: ah, a gente tem a melhor oportunidade. Quer ver uma ação aqui cabulosa? Que essa, eu cheguei até a olhar aqui, ó. É Binomo, uma coisa assim. Que é que eu não vou achar, hein? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, essa daqui, ó. Ó, temos uma ação aqui, né? Vai olhar os indicadores da empresa? Olha que coisa horrorosa. Quem entrou nessa aula aqui já sabe que isso aqui está tudo errado, entendeu? Aí é -3 no PL, -6 aqui no lucro por ação. Olha o ROI, que coisa horrorosa. Olha a margem líquida, misericórdia. Uma empresa para estar com o ROI dessa daqui, ó, a única pessoa que está trabalhando na empresa, de boa mesmo. Tipo assim, se essa empresa tiver 100 funcionários e 20 funcionários for da parte de equipe de serviços gerais, é só isso que está trabalhando, entendeu? Para a empresa chegar com um ROI negativo nesse tamanho aqui,
É só a equipe de serviços gerais que está trabalhando. Administração, financeiro, marketing, ixi, tudo coçando barriga lá na beira do mar, entendeu? Então, tipo assim, presta atenção que essa daqui é uma empresa que, né, tipo assim, parece simples e tudo mais, mas quem não tem informação vem cá e compra, achando que é oportunidade e acaba tomando na bunda, entendeu? Só porque uma pessoa às vezes recomendou. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado, entendeu? Então, o que que eu e o Vitor faz aqui? A gente pega esses relatórios de economia, mercado de capitais, né? Esse Wall Street aqui é um relatório voltado para o mercado internacional. Esse Week a Read aqui é um relatório de economia e o mercado na semana, mercado de capitais. Beleza? Então, vocês entenderam aí como que é profundo esse estudo nosso aqui, que esses relatórios que a gente manda para vocês no grupo Prêmio não é uma coisa simples, é uma coisa muito bem pensada e que vai entregar para vocês muito conhecimento, muita sabedoria e vão proporcionar, né, na vida de vocês aí, tipo assim, muito discernimento na hora de tomar a decisão, beleza? Então vamos a algumas coisas que aconteceram que são muito, muito, muito interessantes. Eu vou até vir aqui para a parte do Trade Economics aqui, já ir direto, eu vou fazer um comentário aqui bem objetivo, para a gente não ficar nessa aula aqui até tarde, né? Mas vamos lá. E sem Base... falar, né, Humberto, assim, só complementando o que você disse, a gente manda 3 relatórios aí para o pessoal dar uma lida, né? E começar a entender um pouco sobre o assunto, familiarizar. Só que se a gente for ver ali, muito, muito pessoal aí já fala para a gente que não leu os 3 relatórios porque vê que quase a mesma coisa são conversados nos três. Uhum. Nesse caso, o que a gente pode falar para esse tipo de pessoa? Olha, E ter só um relatório. aqui eu vou falar o seguinte para vocês. O intuito é justamente mostrar uma informação muito parecida. Então, tipo assim, gente, ó, vocês não estão trabalhando aqui com uma atividade que vocês podem errar, entendeu? Vocês, tipo assim, qualquer trabalho na vida de vocês aí, às vezes vocês podem errar. Vocês podem ir lá, tipo assim, ah, eu estou aqui no meu trabalho administrativo, preenchi uma tabela errada aqui, e aí, o que que acontece? Ah, depois você vai lá e corrige, né? Beleza. Com investimento, a gente está trabalhando em questão de informação, análise de informação. Se você analisa uma informação e toma uma decisão errada, pronto, você se fudeu, entendeu? Só isso que acontece. Você se fudeu e você vai perder seu dinheiro. Você vai lá, toma uma decisão de investimento, coloca R$ 50.000 numa ação. Poxa, você tem que, primeiro, pegar aquela informação, entender o que está acontecendo e depois ter uma confirmação daquilo que está acontecendo. Para quê? Para não correr o risco de você tomar uma decisão errada. Então, às vezes, quando a pessoa vem cá, lê um relatório aqui, por exemplo, e ela fala assim: ah, um relatório é parecido com o outro. O intuito é que isso seja entendido como uma confirmação de que, de fato, aquilo é importante. Porque tem relatório que vai enfatizar uma coisa, tem relatório que vai enfatizar outra. E aí, quando você pega num relatório em que os dois enfatizaram a mesma coisa, o que, que eu posso te falar? Isso aí é muito importante, entendeu? E esse relatório aqui, qualquer um que seja, são relatórios escritos em poucas palavras. Então, tem muita palavra ali, que são palavras técnicas e que são palavras muito profundas mesmo, que tenha, tipo assim, muito conhecimento por trás. Às vezes é um termo técnico, às vezes realmente ele se trata de uma coisa mais ligada à economia, que deve ser estudado, beleza? Então, tipo assim, a gente manda esses 4 relatórios que, se um repetir o que o outro falou, que seja de confirmação, entendeu? Que seja entendido dessa maneira. Aquele negócio, né? Igual muita gente aí, quando vai fazer alguma coisa muito importante na vida, pede opinião, né, para 1, 2, 3 pessoas diferentes. Aqui também não é diferente, né? Aqui a gente pede, é como se a gente fosse pedir opinião para cada relatório. E aí, é isso mesmo? É isso que eu estou pensando? E no final ali você vai chegar à conclusão se realmente é ou não. É isso daí, ó. Por exemplo, aqui o relatório do Banco Inter, ele é assinado aqui por 2 profissionais. Se a gente for aqui para o outro relatório aqui do Trade Economics, ele também é assinado por uma profissional. Se a gente for para o alfabeto econômico, né, carrega aqui o nome de uma instituição, que é o Banco Alfa.
Se a gente for aqui para o relatório da Reuters, né, também aqui a gente tem um outro profissional aqui que assina esse relatório, e assim sucessivamente. Então, a gente está cruzando aqui diversas informações e é basicamente aí que a gente chega num consenso de mercado que é muito, muito importante para o investidor, entendeu? Ele tem que tomar sempre uma decisão clara. As coisas têm que ser fácil. Tipo assim, não é... Imagina que, tipo assim, chegou um tantão de informação, aí ele senta, bota a mão na cabeça, assim, fica pensando. Pessoal, eu tô pensando, 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 eu senti o que eu tenho que fazer, agora eu vou sair fazendo. Não, né? Assim que as coisas funcionam, não, meu irmão. Tipo assim, imagina que as coisas têm que estar tão óbvias assim, que tá batendo na tua cara, assim, você tá se sentindo bobo. Fala assim, nossa senhora, que decisão boba, fácil. É assim que toma a decisão no mundo de investimento. Quando você olha ali para um investimento em questão, o trem tá fácil, tá claro, tá objetivo. Você entende, você explica para sua mulher, entende. O seu filho pergunta, ainda investiu ainda não? Tá falando que é bom dessa forma, e por quê? Vai investir não? Então, ó, é basicamente isso daí. E aí, vamos falar sobre o que aconteceu nessa semana. E logo em seguida, eu já vou dar um insight para vocês muito interessante. Então, presta atenção aí, ó, que agora é muito, muito importante, beleza? Ó, a gente teve aqui recentemente, né, na semana passada, a super quarta-feira. E essa super quarta-feira ela é conhecida da seguinte maneira, né? A gente tem a decisão do Fed de política monetária, questão de juros e tudo mais. E aí a gente tem ali também no Brasil a decisão de juros, mesma coisa e tudo mais, né? E aí, quando os dois bancos centrais se reúnem, né? O Banco Central do Brasil, o Banco Central ali americano, e os dois vão realmente decidir a política monetária no mesmo dia, a gente tem a famosa super quarta-feira, ok? E o que que aconteceu, só para vocês entenderem? A gente teve os Estados Unidos aqui subindo a sua taxa de juros, beleza? Vocês estão vendo uma tabela aí, eu vou destacar aqui para vocês, né? Ó, a primeira coluna que se trata dos Estados Unidos, primeira linha, né, quer dizer, e a gente tem aqui basicamente aqui, ó, a taxa de juros agora nos Estados Unidos. Deu para ver certinho aí, Vitor, o desenho que eu fiz? Deu sim, um quadrado aqui mostrando os Estados Unidos, né? E no caso aí você marcando a taxa de juros. Beleza. E aqui embaixo aqui, ó, a gente tem o Brasil, Brasil varonil, ok? E aí, turma, ó, a gente tem aqui também a taxa de juros do Brasil e analisando os relatórios, né, coisa que o alfabeto econômico ele já traz como conclusão, né? O que que a gente tem ali? A gente tem um cenário que é o seguinte: nos Estados Unidos, eles subiram os juros de 5 para 5,25, isso é muito, muito bom para quem, né, investe em renda fixa. E aí, turma, é o seguinte: agora o Banco Central americano ele falou assim, ó, a gente chegou num patamar de juros que a gente acha que esses juros é um juros bom. Então, a gente vai esperar para ver se a inflação vai começar a cair com esses juros aqui. Mas se não for o suficiente, a gente vai seguir subindo os juros, beleza? Então, os Estados Unidos aqui, eles vão dar uma pausa no ritmo de subida dos juros. Eles pausaram aqui em 5,25, ok? No caso do Brasil, a situação era inversa. Tipo assim, no Brasil, o juros já estava em 13,75, só que a gente esperava um comunicado do Banco Central falando o seguinte, falando que eles começariam a cortar os juros no Brasil, por exemplo, em julho, entendeu? Só que não foi isso que aconteceu. No caso do Brasil, eles também deixaram claro, ó, que se for necessário seguir subindo juros para controlar a inflação, a gente vai subir juros. E que também, né, a questão ali do arcabouço fiscal que está sendo debatido e tudo mais, não existe nenhum tipo de mecânica para que, se aprovar um bom arcabouço, eles vão aqui de fato abaixar os juros também. Então não tem assim, uma coisa relacionada à outra, beleza? Isso aí é muito importante destacar. E aí, turma, ó, eu vou desenhar um gráfico aqui para vocês entenderem. E eu sei que todo mundo que está aqui é muito, muito inteligente, entendeu? Tenho certeza absoluta. Tá doido. O pessoal tá no Invest Pro aqui, tipo assim, é inteligente, não tem como não. Nem que a gente arruma aula aqui de graça para ele ter que ficar inteligente. Nem que nós bata nele, né, Vitor? Não, não é bater nele, é ter que ficar inteligente. Então, tipo assim, vamos lá. A gente tinha aqui um cenário de juros nos Estados Unidos que era o seguinte, ó. Eles estavam
subindo juros, ok? Ó, vamos lá. Eles estavam aqui subindo juros, e agora o que que eles vão fazer? Manter, não é? Beleza. No Brasil, a gente tinha também uma coisa muito parecida. Quer ver? Ah, não, vou até desenhar melhor aqui, né? Aqui a gente tem os Estados Unidos, ó, em azul, né? Estavam subindo os juros, e agora eles vão manter, beleza? No caso do Brasil, a gente já estava subindo os juros e a gente já vinha mantendo muito antes aqui dos Estados Unidos, ok? Só que agora eu vou desenhar para vocês as expectativas futuras, que aqui no Brasil a expectativa era de cair. Eita, que esse aqui não ficou bom não, hein? Ó, a expectativa futura no Brasil era de cair e nos Estados Unidos aqui era de cair também. Só que os dois falaram o seguinte, não, a gente na verdade vai manter. E no Brasil também eles falaram assim, ah, vamos manter e se for necessário, na verdade a gente vai subir, beleza? Então isso aí já é bem interessante, hein? Então essa expectativa aqui, ó, de baixar os juros, por exemplo, ela já não existe mais. Então a gente pode esquecer ela. Basicamente a gente tem esses dois cenários aqui. E isso daqui é muito bom para o investidor, porque o investidor que está na renda fixa aí, ele já sabe que agora a gente tem um juros estável, um determinado patamar aqui em cima, né? A gente tem um juros estável aqui e nos Estados Unidos também, agora a gente tem um juros estável. E sabendo qual que é o juros futuro, o que que a gente faz? A gente começa agora a investir. E falando sobre esse número, né? Às vezes o pessoal fica perguntando, já viu, Vitor? Quando o pessoal fala assim, ah, me fala um investimento aí que tem uma rentabilidade boa que eu quero investir, né? Quanto que rende? Quanto Já. que rende? Os caras falam, Quanto não, que é por mês? quero tomar um golpe aí, quanto que rende? Quanto que rende? E aí o pessoal está sempre perguntando quanto que rende. E aí, turma, é o seguinte, os juros que a gente tem nos Estados Unidos hoje e os juros que a gente tem no Brasil são juros muito, 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 muito bom para fazer investimento em renda fixa, ok? Então a gente tem uns juros ali. O que seria renda fixa, Humberto? A renda fixa, ela é basicamente ali títulos públicos. Então, no Brasil, a gente tem aqui os títulos do Tesouro Direto, nos Estados Unidos, a gente tem os bonds americanos, né? Os Treasuries Bonds, a gente tem o T-Bill, T-Note, também ali os bonds, né? Que são títulos com vencimentos de curto e médio prazo. Então, vou mostrar para vocês uma tabela aqui daqui a pouco para vocês entenderem. Mas os títulos de renda fixa é basicamente os títulos de dívida. A gente tem, igual eu citei aqui, os títulos públicos, né, com os principais ali sendo a base de toda a economia mundial. No caso do Brasil, o título do Tesouro é o mais seguro da economia brasileira. Nos Estados Unidos, aqui, né, os bonds são os títulos mais seguros da economia americana. E os títulos mais seguros dessas economias, historicamente falando, eles estão pagando aqui boas taxas de rendimento, ok? E aí, pensa para você aí fazer um investimento aqui de 10 anos. É um bom momento para você fazer um investimento de 10 anos, entendeu? E aí, tipo assim, quer ver? Vamos fazer alguma simulação aqui para vocês entenderem. Só é o seguinte, ó. Vou abrir aqui o site do Tesouro Direto, que todo mundo aqui já conhece, né? Todo mundo já tem familiaridade com o site, né? Exatamente. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse tesouro aqui pré-fixado em 12% ao ano com vencimento em 2029. Vocês estão vendo aqui 29? Isso aqui é o vencimento do título. Estão vendo aqui a coluna? Olha só. Aqui é o Rentabilidade 12%. anual, A gente está falando aqui que é a taxa anual. Aí você fala assim, ah, Humberto, vamos ver se isso aí que é rende. pré-fixado, né? Oi? E é pré-fixado, né? Esse aqui é um pré-fixado. Imagina uma pessoa aí que vai fazer uma aplicação aqui de R$ 1 milhão, hein? Então, eu já estou falando que o pessoal que está no grupo Prêmio aqui, além de inteligente, é rico também, entendeu? Vamos simular um investimento aqui, ó. Olha só. Eita, que eu peguei o investimento errado. Isso aqui já caiu para 2033, não entendi não. Ó, foi simular 2029, foi para 2033. Então, vamos aplicar aqui R$ 1 milhão, hein? R$ 1 milhão para 2029 dá quantos anos, Vitor? Dá 6 anos? Há 6 anos, né? Legal. 6. Na verdade, dá.
dá 5 anos e pouco, né? 5 anos e 10 meses, por aí. Hum, olha só que legal, hein? Quem fizer a aplicação de R$ 1 milhão nesse título aqui hoje, pré-fixado, já sabe que em 2029 vai ter aproximadamente, né, de valor bruto, quase R$ 2 milhões. Lembrando, pessoal, lembrando da nossa aula, né, que o Humberto ministrou aí sobre alavancagem. Vocês lembram de como ficar rico? Que você faz um investimento, depois usa esse dinheiro aqui como garantia no empréstimo para você adquirir um novo patrimônio através do mercado de crédito. Você fala assim, Humberto, não lembro não. Eu falo assim, então, depois você já pausa essa aula aqui, né? Depois que essa aula acabar, já vai lá no Grupo Prêmio assistir lá, né? Eu vou até mudar o título dela, vou deixar grandão lá, Como Ficar Rico. Aí vocês assistem ela lá, beleza? E aí, turma, é o seguinte, imagina um investimento sem risco nenhum. Por quê? Porque é certeza que você vai receber esse dinheiro de volta, ok? Então, os investimentos livres de risco, que é o caso do Tesouro aqui, está pagando para você em 6 anos aí quase que o dobro, né? Deduzindo aqui imposto de renda e as taxas da B3, você vai ganhar aí nesse investimento aí cerca de 76%. É uma taxa de retorno muito, muito boa. Aí o cara fala assim, Humberto, eu não tenho aqui R$ 1 milhão, quanto que eu posso investir? Você pode investir R$ 50 nesse título, sabia? Você pode começar com R$ 50 nele, no título mais seguro da economia. E por que que eu estou falando isso com vocês? Porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Dei um exemplo aqui de um tesouro prefixado, mas existem outros, né? E até para falar com vocês que hoje o intuito nem é falar tanto de tesouro direto, não, mas é só para a gente te mostrar que a partir dessa taxa de juros aqui, já se torna interessante aqui os investimentos. E aí, vocês lembram do gráfico que eu desenhei para vocês? Humberto, é assim, ó. A taxa de juros, Exatamente, ó. E aí, turma, é o seguinte: no momento que a gente está num momento excelente para investir, por quê? Ó, presta atenção nessa aula aqui. Eu vou até pausar aqui, ó, 2 minutinhos aí. Todo mundo aí, quem estiver lavando vazia, conversando com a mulher, né? Discutindo com a mulher aí, a criança correndo, dá um chute na criança, só fica quieto. Deixa eu prestar atenção aqui agora, que o Humberto vai falar uma coisa muito importante. peraí, tem pessoal até querendo entrar aqui agora, acho que ouviram. É o anjo da guarda, né? Vai lá buscar lá. O anjo da guarda fala assim, Ah, entra aqui, miserável. isso aí é muito importante, né? Porque assim, investimento em renda fixa tem a época certa de investir, né? E a gente sabe que a época certa demora muito tempo. Não, para vocês entenderem o tanto que demora, a última época certa que a gente teve para investir na renda fixa aí, o Vitor estava no ensino médio ainda, entendeu? Não, no ensino médio não, 2015, estava no Fundamental 2, entendeu? Ele está no Fundamental 2. Só para vocês entenderem, né? O ciclo, como que o ciclo é complicado. Então, turma, ó, presta muita atenção. Bom, sabendo que nas condições que a gente está, se a gente tiver uma piora, né, um descontrole da inflação e tudo mais, o que que os bancos centrais vão fazer? Resposta, subir juros. subir a taxa de juros, né? E aí, turma, é o seguinte, a partir do momento que a gente está, que é o patamar, que é esse daqui, que já é um patamar muito bom, a gente pode começar a investir muita grana aqui na renda fixa. Então, a gente começa a comprar muito investimento e se os juros começar a subir, o que que a gente vai fazer? Um preço médio em favor da tendência. Entendeu? Então, a gente começa a comprar e se os juros começam a subir, a gente segue comprando e fazendo um preço médio. Correto? Correto. E aí, turma, olha só que legal. E se os juros caírem, Humberto? O que que a gente faz? A gente sabe que se os juros cair, a gente vai ter uma melhora da economia. E o que que todo mundo viu nas aulas passadas aqui sobre queda dos juros e bolsa de valores? Quando os juros caem, o que que sobe? Bolsa de valores, entendeu? Então, até dando uma dica para vocês de alocação de investimento aqui, ó, presta atenção aí, turma. Eu não vou falar isso aqui 2 vezes, não. E o cara que assistir essa aula aqui 12 meses depois aqui vai chorar. E E vai lembrando, renovar o né? grupo prêmio aqui. Vai renovar o grupo prêmio durante 3 anos, né? Já vai fazer uma Eu, assinatura de 3 anos do grupo prêmio. Fala assim, eu não posso ficar sem essas aulas, não. Meu Deus do céu. assim, lembrando, né? Só para complementar o Humberto aqui,
agora todas as aulas que a gente fez durante todo esse ano vai realmente aqui fazer sentido. Então as coisas vão se unir, né? E todas as teorias que a gente passou, agora é a hora da prática, né? E até para os membros ali do Grupo Prêmio, às vezes os caras entram e falam, pô, mas cadê as aulas do Grupo Prêmio aqui? Não tem, não? Vocês vão ver daqui 12 meses o curso que vai ter formado com as aulas ali que a gente está fazendo no Investe Pro, né? Assim, o cara vai aprender, reaprender, aprender, reaprender. Então vai ser uma verdadeira aula aqui de economia e mercado de capitais. A dica que eu dou de alocação para vocês na renda fixa, dentro dos principais indicadores, é IPCA, prefixado e Selic. É a seguinte, como a gente está aqui num momento muito, muito, muito importante, eu acredito que IPCA mais 6%, que é o componente pós-prefixado aqui, é um investimento bom. E um prefixado em 13% para mais também é um investimento bom. E aí vocês podem encontrar esse tipo de investimento na renda fixa, seja nos títulos públicos ou nos títulos privados, né? Através de debêntures, e aí é procurar debêntures AAA e tudo mais, beleza? Por que eu estou colocando aqui investimento pré-fixado? Para que vocês consigam garantir esse retorno aqui, que é um retorno bom. Imagina você fazer um investimento aqui, né, de 7 anos aqui, onde você já garantiu aqui 1% ao mês, pelos próximos 7 anos. Isso aqui é importante. Por quê? Porque o IPCA e a Selic são taxas de juros aqui, vamos falar assim, pós-fixadas. Então, se a inflação cair, os juros vai cair e o rendimento também vai cair. E aqui você não vai perder, por exemplo, rentabilidade com o seu investimento. Então, tipo assim, 25% em pré-fixado é legal. E 50% em PCA é bom, porque para você garantir um investimento mais longo, de longo prazo, alguma coisa do tipo assim. Por quê? Porque é muito bom, entendeu? Então, procura aí no mercado aí um investimento indexado a IPCA e que está pagando um componente aqui de 6%. Eu já encontrei pessoas aqui que me mandaram investimentos assim, pagando 7%, 7,5%, com boas classificações de rating, entendeu? E por que que é importante ter 25% investimento com liquidez diária? Porque justamente se o mercado de juros começar a cair, os investimentos que a gente vai liquidar para comprar a bolsa de valores são os títulos do Tesouro Selic, entendeu? Então, tipo assim, deixa o dinheiro ali em títulos do Tesouro Selic, por quê? Porque se o mercado seguir subindo, a gente não faz nada, né? Se o juro seguir subindo, a gente não faz nada, mas se o juro resolver cair, a gente vende 25% dessa posição aí em renda fixa e começa a colocar o dinheiro em bolsa, porque a gente sabe que a bolsa vai subir e a gente já tem aqui o quê? A gente já tem aqui várias ideias de carteiras de investimento, de acordo com vários tipos de perfil, de acordo com tudo que vocês querem aí. E vocês podem procurar também, né, nos seus escritórios aí de agente autônomo, vocês podem procurar na corretora, vocês podem procurar o guru de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, entendeu? Aqui são só ideias, né? Beleza? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui na questão de renda fixa, que é muito, muito importante, é essa oportunidade que a gente está tendo com base no quê? Com base no movimento de juros que aconteceu recentemente. Então, o Banco Central americano ele não vai subir juros. Então, para quem quer investir nos Estados Unidos, bonde americano está interessante, entendeu? Ou bondes de empresa americana também está interessante. No Brasil, eles falaram que não vai cair agora, então isso aí também é interessante, beleza? E aí, o que está todo mundo agora de olho é o quê? O que a gente tem para a semana que vem, né? Então, alfabeto econômico, ok. Mercado também de capitais aqui, ok, né? Depois eu vou só destacar aqui uma coisinha bem importante. E na semana que vem, o que que a gente tem aqui? Vamos lá. Na semana que vem, olha só como é que esse relatório aqui ele é muito bom, né? Na próxima semana será dominada por notícias relacionadas aos preços, é o quê? Incluindo taxa de inflação, os preços ao produtor, os preços de exportação ou de importação, bem como o indicador CPI de confiança do consumidor de Michigan. Além disso, os números do CPI devem ser divulgados tanto na China, no México, no Brasil,
na Índia, na Rússia. No Reino Unido, os dados de crescimento do PIB do primeiro trimestre serão divulgados. Os investidores estarão monitorando de perto, né, a decisão de juros do Banco da Inglaterra, né? Então, o Banco da Inglaterra também está para decidir isso daí, beleza? E olha só que legal. Dependendo de onde você investe, né? E aí a gente tem muito aluno aqui que investe no exterior. Aqui você já tem aqui, ó, no início, já destacando, né, essa informação. Ó, nos Estados Unidos, o que a gente tem de importante? Tudo isso. E uma coisa que a gente já veio conversando e a gente não teve oportunidade de conversar na última aula, se tratava do quê? Temporada de balanços. A gente está chegando ao fim da temporada de balanço nos Estados Unidos e a temporada de balanço no Brasil já deve terminar na semana que vem, ok? Nos Estados Unidos deve terminar essa semana e no Brasil na semana que vem. Continuando, né? Nesse relatório você consegue ver as notícias relacionadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Ásia e na Austrália. Então você já tem uma visão aqui econômica do mundo, cara. Isso aqui é fenomenal, entendeu? É um relatório maravilhoso aqui que vai te deixar muito, muito bem informado, ok? Então, para a semana que vem, o que a gente tem? A gente tem dados de inflação. E o que o mercado está de olho nesses dados de inflação aí, ó? Se a gente olhar para esse relatório aqui, basicamente esse relatório traz aqui um comentário muito interessante que o investidor americano está de olho, é o que? São os receios de estagflação. Então, tipo assim, o que é esse cenário aqui de estagflação? É uma combinação, né, de crescimento estagnado e inflação persistente, né? Isso aqui já aconteceu nos Estados Unidos na década de 70. Pode acontecer no Brasil? Pode acontecer no Brasil, pode acontecer em vários lugares do mundo, onde, tipo assim, o Banco Central ele não consegue lidar com a inflação, ele precisa de tempo, e isso daí é uma situação bem complicada. E aí, turma, olha para vocês verem, presta atenção. Eu tô te falando que quem está no grupo prêmio tá rico, só. Eu, tipo assim, sério mesmo, se eu tivesse um grupo prêmio para mim entrar há uns 5 anos atrás, a única coisa que eu ia fazer é trabalhar. Eu ia trabalhar demais, cara. Eu ia trabalhar em 3 empregos se desse como. Tipo assim, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sabe? Eu ia viver à base de Red Bull para me ganhar dinheiro e investir. Por quê? Porque, tipo assim, cara, olha só que legal. Esse É muito relatório aqui, mastigado. oi, É muito mastigado. é muito mastigado. E olha só que legal. Esse relatório, ele traz aqui um comentário muito, muito interessante, que é o quê? Alguns investidores, eles já estão aqui observando o quê? Os preços do metal, que é o quê? O ouro. Então, você está falando, espera aí, velho, o preço do ouro está subindo aí, né, cara? O que está acontecendo, hein? Pois é, o preço do ouro está subindo. Por quê? Porque a gente tem um cenário de estagflação, que é um cenário tanto ruim para os investimentos, né? Vamos falar assim de renda fixa, quanto para os investimentos de bolsa. E por quê? Porque causa a desvalorização da moeda, dos produtos, do poder de compra, né? Da atividade econômica e começa realmente ali a travar todo mundo. E aí, tipo assim, a gente vê aqui um comportamento bem interessante na moeda, que é o ouro, né? E aí, vamos dar uma olhada aqui. Vou até abrir aqui o grupo Prêmio, para a gente dar uma olhada aqui. E se a gente for ver aqui as ideias de carteira, vocês lembram da uma sugestão que eu passei para vocês lá no início lá do ano? Lá, eu falei assim, olha, no momento que a gente está, qual que é a carteira mais recomendada aqui? Vocês lembram? Ou vocês não lembram? Uma Quem, refrescar a quem memória? lembra aí, comenta aí no chat, gente. Comentem aí, por Quem favor. lembra, vamos Eu acho refrescar que a foi a memória. segunda aula, segunda ou terceira aula do Invest Pro. É, vamos destacar aqui, ó. Vou colocar aqui de um verde. Alguém lembra aí? Comenta aí no chat, pessoal. Ó, a carteira que a gente recomendou foi qual? Carteira diversificada. E aí, o que a gente tem aqui nesses ativos aqui de carteira Diversificado é várias ações? Como é que é, Humberto? diversificada? Aí você vai ali, tem Vale, Petro, Magazine Luiza. Uai, tem nada disso não, é? Tem não. Na carteira diversificada, a gente tem esses ativos aqui, ó. E o que são? Ó, esse ativo aqui, IMAB 11, é basicamente título de renda fixa. Esse daqui é título de renda fixa. Esse daqui é ouro.
e esses dois aqui são Bolsa Internacional e esse daqui Bolsa Brasileira. Então, tipo assim, vocês têm uma exposição aqui entre Bolsa e renda fixa, ao mesmo tempo que vocês têm uma exposição entre Brasil e dólar. Olha só que legal. Isso daqui é muito, muito, muito interessante para a questão de investimento. E eu deixei até uma sugestão aqui para quem quiser se alocar até em criptomoedas. E olha só a sugestão de alocação de 7%. Beleza? Então presta muita atenção aqui, tá bom? E aí, turma, olha só. Quem quiser comprar os ETFs de renda fixa, pode comprar, beleza? Mas quem quiser comprar títulos de renda fixa no lugar dos ETFs, também pode comprar. Então, esse LFT aqui é um título Selic, esse MAB, eu acho que é um título IPCA. E aí, se quiser, né, seguir aquela composição que eu passei para vocês, de 50, 25 e tudo mais, esse daqui, ó, 50, 25, 25, também pode seguir, sem problema nenhum. Pode investir na renda fixa e comprar esses outros 4 ETFs aqui, beleza? Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada aqui, o que estava acontecendo com esses títulos aqui. Aqui eu acho que eu não vou ter a carteira, né? Beleza, então vamos pegar aqui uma outra aqui. Vamos lá, TradingView. Valor econômico, carteira diversificada. Vamos dar uma olhada aqui no Gold 11, como é que o Gold 11 tá? Ver super gráficos. Você lembra que a gente recomendou aqui, né? Ele falou que foi no comecinho do ano por aí, né? Foi. Ó, lá para fevereiro, ó. A gente já tem um título aqui, né? Que é o Gold 11 aqui, se valorizando, próximo das máximas. Isso aqui é interessante, Mano, pô. entendeu? Então, esse aqui é muito, muito, muito interessante, ó. A gente tem também aqui, vamos lá, uma valorização de mais ou menos 7%. Para um metal precioso, turma, é uma valorização muito boa. Só para vocês entenderem, tá? A gente não está investindo num título aqui que vai oscilar igual o Bolsa, por exemplo. Então, é um título que vai render sempre pouquinho ali. Mas a gente pode estar numa situação aqui que faça realmente aqui o título se valorizar muito, né? Tipo assim, talvez buscar ali regiões bem, bem altas ali, né? Proporcionar ganhos ali de talvez 30%, alguma coisa do tipo, né? Que é muito, muito bom. As LFTs não tem segredo, né? O negócio só sobe. O IMAB também não tem muito segredo, né? Só sobe aí, ó. Então, pô, se a gente for pegar aí também, só subiu, né? Desde então. Hash 11 aqui chegou também a ter uma valorização, agora está passando por uma correção aqui também. BOVA 11, Nasdaq e VVB 11. Até que Nasdaq aqui, né? Se a gente for olhar, e BOVA 11 estão se valorizando. Isso aí é bom. Então, tipo assim, é uma carteira que segura, uma carteira bem segura, porque é uma carteira super diversificada, que vem rendendo muito bem também. E agora, o que eu estou enfatizando nessa aula aqui? A oportunidade, talvez, da gente fazer uma alocação maior na questão de renda fixa. Olha só o que a gente tem aqui, ó, de longo prazo, que é bem legal. A gente tem investimentos do Tesouro para aposentadoria, então é um momento bom para pensar em aposentadoria, para pensar ali na questão da faculdade dos filhos, para pensar em muitas coisas. E aí eu falei assim, Humberto, eu não tenho dinheiro para tudo, né? Ou eu invisto nesse título, ou eu compro minhas coisas. Faço. Pô, e a aula de como ficar rico? Vocês não lembram dela, não? Pega ali o bendito título, coloca como garantia, compra o carro. Aí. Tinha Às um vezes, problema de curto de fiação lá. aí, tipo assim, o cara tá ali querendo caçar o quê? Fala assim, ó, eu tô ali querendo investir em renda fixa. Essa renda fixa minha aqui, ela, tipo assim, vai render pouco. Mas eu tô também querendo comprar um carro, comprar uma casa, querendo fazer isso, fazer aquilo, não tem dinheiro para fazer os dois. Porque às vezes a pessoa pensa, né? Eu tenho que ter dinheiro para fazer os dois. Então eu vou investir um pouquinho e vou fazer o quê? Vou entrar num consórcio. Eu vou investir R$ 500 e colocar R$ 500 no consórcio. É isso que eu vou fazer. Não é isso que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai colocar tudo num título
e quando chegar num volume bom, o que que a gente faz? Toma um empréstimo e compra o carro, não tem problema nenhum. Qualquer coisa, assiste lá a aula de como ficar rico, beleza? Lembrando, né, tem até título aí para pessoa que tem medo da inflação, né? Ah, a inflação comeu meu dinheiro tudo no passado. Tem título aí que resolve esse problema, né? É indexado aí a. O IPCA aqui se trata justamente aqui da questão de inflação, beleza? Então, turma, ó, é o seguinte, queria só enfatizar para vocês aqui, por quê? Porque na aula passada a gente não teve, né? E nessa semana passada aqui, com a Super Quarta, a gente teve algumas coisas acontecendo na parte de economia, que é bem interessante. E aí, uma coisa bem legal também que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem aqui, turma, a questão da crise bancária nos Estados Unidos, que estava acontecendo e ainda está acontecendo, né? E recentemente ali a gente teve o JP Morgan que adquirindo o First Republic Bank, e depois que eles compraram um banco, aí o que que aconteceu? Outros dois bancos aqui já caiu também, sabe? Então, tipo assim, parece que se resolve um problema, aparece dois, entendeu? Então, tipo, é bem interessante o que está acontecendo lá. Ainda não, necessariamente não resolveram isso. Alguns aqui são ataques especulativos, né? São de pessoas aqui realmente que estão especulando na bolsa, apostando contra as empresas. Tanto que um banco de investimento que caiu aqui, eles estão falando sobre possível short squeeze, né? Uma coisa assim do tipo. E então já começaram a especular nos bancos ali, porque que tá tudo bem. Então pode ficar tranquilo que tá tudo bem, beleza? Então, turma, é basicamente isso que a gente tem para nossa aula sobre essa parte de economia e de mercado de capitais e também sobre uma janela de oportunidade. Espero que todo mundo tenha anotado aí, porque é muito, muito importante. E sobre a questão de divulgação de relatórios aqui, ó, saibam que a gente ainda está em época de divulgação de relatórios. Então, para o pessoal aqui de ações, aqui, ó, agenda de resultados, a gente ainda tem agenda de resultados aqui sendo divulgadas. Estamos aqui por volta do dia 9, ó. Então já tem muita empresa aqui, relatório saindo e tudo mais. A gente tem também aí ao longo da semana, né? A semana que vai até o dia 12. Então, até o dia 12 tem muito relatório para sair. Na semana seguinte, do dia 15 até o dia 19, ali também tem muita lá. Vai até o dia. Eita, dia 5 até o dia 15, ó. Aí depois 16. E aqui a gente já tem aqui alguns Pro outros próximo, né? relatórios aqui que podem ter sido lançados errados. Mas beleza, vamos fazer planos aí para semana que vem e na outra aí também, ok? Deixei algumas recomendações para vocês ali sobre a questão de relatórios, né? Então, para vocês aqui no Grupo Prêmio, a gente tem algumas empresas que divulgam relatório, que é no caso aqui da Genial. A gente tem aqui também a parte da análise de investimento da Toro, né? Tem aqui também da Genial. Tem aqui, por exemplo, aqui do BTG, tem aqui da XP, tem aqui do Safra, tem aqui do Inter. E aí o cara fala assim: "Ah, Humberto, qual que é a melhor?" Meu amigo, eu já estou te mostrando as melhores, entendeu? O que que você vai fazer aqui é cruzar essas informações. Então você vai vir, por exemplo, aqui no Banco Inter, o que que os caras estão falando de Vale? Aí vai lá no Safra, o que que eles estão falando de Vale? Vai lá no XP, o que que eles estão falando de Vale? Vai lá no BTG, o que que eles estão falando de Vale? Vai na Genial, o que que eles estão falando de Vale? Na Toro, o que que eles estão falando de Vale? Entendeu? E se tiver com dúvida, manda aqui no grupo. Véi, o que que vocês acham de Vale? Poxa, às vezes o cara fica tão inseguro de comprar ali, por exemplo, 50, 100 mil reais ali em investimentos. Meu amigo, você precisa se informar muito bem. Então, o intuito de ler um, dois, três, quatro, cinco, seis relatórios é ter uma ideia boa sobre aquele investimento. Por isso que a gente nunca vai trabalhar aqui como uma opinião central. Por exemplo, às vezes vocês falam assim: "Ah, Humberto, vocês têm uma ideia muito boa aí." Geralmente, né? Vocês falam e o trem acontece. Vocês devem ganhar muito dinheiro, né? Por que que vocês não vendem análise? Porque nós não pode, né? Então, tipo assim, nós não tá aqui para vender análise, mas a gente está aqui para mostrar o caminho.
E vocês podem ter certeza que a gente também pesquisa por esse caminho. É um caminho que a gente faz. A gente tem um pouco mais de experiência em estudar e analisar o mercado, com certeza, não tenham dúvidas. Mas esse caminho aqui é um caminho que vai dar um resultado bom para vocês. É o caminho que a gente anda, né? É o A caminho gente que a gente segue. trilha, né? E a gente não gosta de ficar andando por lugar perigoso, entendeu? E uma coisa que a gente sempre procura aqui é ouvir mais de uma opinião. O que tal corretora acha disso? O que tal a casa de análise acha disso? E olha só, aqui a gente só reuniu para vocês lugares onde tem relatório gratuito. Então vocês não vão pagar um centavo aí. Olha só que legal. Então isso aí é bem mais legal. Então tá bem mais fácil, tá bem objetivo. Vocês conseguem ir ali atrás, descobrir o que está acontecendo. Isso é muito bom para vocês. E esse daqui é o jeito fácil, né? E aí, com o tempo, se vocês conseguirem, né, caminhando, seguindo esses passos aí, vocês vão evoluir como investidores demais, entendeu? Mas aí tem aquele negócio, né? Por exemplo, o meu pai, ele é professor de educação física. E a sua mãe? Minha mãe é nutricionista. E seu primo? Meu primo tem uma academia. E por que que você tem essa barriga tão grande? O que está acontecendo com você? Poxa, se você tem tudo, por que que você não tem um shape sarado? Não tem um corpo bonito? A saúde não está em dia? Porque você escolheu fazer a coisa errada. Então, tipo assim, tem até eles falam que é um mantra, né? E tipo assim, só existem dois caminhos, né? Ou você faz, ou você não faz. E aí, né, vem o brasileiro e inventa, não, depois eu faço. Não, não existe depois eu faço. Talvez eu faço. Ou até o pessoal fala, vou tentar fazer, né? Não existe o vou tentar fazer. Não existe amanhã eu faço. Não existe depois eu faço. Existem duas coisas. Ou você faz, ou você não faz. Entendeu? Aqui a gente mostrou o caminho. Ou você caminha, estuda, lê e aprende, ou você não caminha, não estuda, não lê e não aprende. Eu vou tentar. Não existe tentar. Entendeu? Amanhã eu tento. Não existe amanhã eu tento, cara. Ou você faz ou você não faz. Entendeu? Assuma a responsabilidade de, tipo assim, eu não clico nesse link, eu não faço. Pronto, é isso. Entendeu? Assumir a responsabilidade. Não é tipo assim, eu tentei fazer e não deu certo. Não, não é assim que as coisas funcionam, cara. Não existe esse negócio de tentei fazer e não deu certo, sabe? Vai lá, faz, abre o relatório, tenta achar ação, né? Acha lá, lê, entendeu? Para com esse negócio de, vou tentar fazer, não sei o que que tem, porque senão você vai ser igual essa pessoa, né? Barriguda. Pô, tá ali, todo mundo na família tem tudo, né? Tipo assim, tem até as primas ali, que também tem um corpo maravilhoso, não sei o que que tem, e você não tem nada, por quê? Porque elas fazem e você não faz. Então, tipo assim, aqui no grupo prêmio é a mesma coisa. Aqui no grupo prêmio aqui, você tem o caminho. E a gente tem pessoas que fazem e as pessoas que não fazem. E a gente não é responsável pelo resultado de ninguém. A pessoa, ela é responsável pelo resultado dela. Então a gente tem aluno aqui que ganha muito dinheiro e a gente tem aluno que não ganha. Entendeu? Por quê? Porque esse aluno que ganha, ele faz. Ele estuda, ele segue o caminho. E se ele não tem medo de tentar seguir o caminho, se ele tiver dúvida, perguntar para a gente. Fala assim, cara, eu tô meio perdido nesse caminho aqui. Me ajuda aí. Pronto. Ó, estamos aqui para isso. Chama o suporte prêmio, conversa com a gente bota você de novo no caminho ali, te motiva e você pega embalo no negócio e faz acontecer. Então, infelizmente, tipo assim, a gente pode fornecer tudo para a pessoa, né? A gente pode fornecer o melhor nutricionista, a gente pode fornecer a melhor academia, a gente pode fornecer o melhor personal, a gente pode fornecer o melhor coach. Se a pessoa escolher não fazer, a gente não pode se culpar também, entendeu? E às vezes a pessoa não quer se preocupar com a saúde dela, com os investimentos dela, com a família dela, a gente não pode fazer nada. Então, todo o esforço que a gente pode fazer aqui, oferecer, né, de recursos, de conhecimento, de caminho, e é um caminho certo, entendeu? É certeza que vocês vão fazer isso aí, vão dar bom, vocês vão ganhar muito dinheiro. Mas vocês precisam fazer.
ler o relatório, exercitar o conhecimento. O cérebro, ele também é um músculo, né? É tipo um músculo. Da mesma maneira que você malha braço, malha perna para crescer, você tem que ler, exercitar o cérebro, escutar podcast, assistir o YouTube, perguntar, ser instigado, conversar com alguém, ensinar para alguém. Você tem que falar desse assunto. E é assim que as pessoas enriquecem, né? E o que a gente pode fazer aqui para servir vocês, o que a gente está servindo da melhor forma, tudo que a gente falou nessa aula, que poucas pessoas aqui no Brasil sabem disso. Eu tenho certeza que os grandes stakeholders, os grandes fundos de investimento sabem disso, mas o grande varejo, talvez daqui 2 anos, 3 anos, vão estar pensando nessa janela de oportunidade aqui, ó. Entendeu? Talvez 2 anos, daqui 2 anos na frente, ali, a gente vai ter um guru falando disso. E olha lá. É não, Vitor? É bom destacar também, né, que vocês fiquem atentos aí, igual o Humberto falou, nas propagandas que vão surgir aí daqui 2, 3 anos, né? Falando Porque a que maioria dos gurus, né? Assim, eu e o Humberto identificou na época que a gente começou a estudar, que a maioria dos gurus aí literalmente faz propaganda atrasada, né? Então, quando a renda fixa está boa, eles estão falando de ações. Quando as ações estão boas, eles estão falando de renda fixa. Fica, meu Deus do céu, então quer dizer que em tudo eu vou ter que perder dinheiro para eu aprender a mexer? é, e aí os Então, gurus, eles são bons em te dar tudo de mão beijada, né? Ali, literalmente, os gurus, eles vêm e te dão o quê? Te dão ali anabolizante, né? Você vai lá, malha 10 minutos na academia e começa a ter resultado, né? Mas aí você para de tomar anabolizante e perde tudo. mais ou menos é gente. E tem que tomar Mais ou menos cuidado, né, gente? desse jeito. Assim, a gente sempre valoriza aí o pensamento próprio, né? Então a gente quer que vocês aí tomem as decisões por si mesmo, né? E discutam quando alguém passar alguma recomendação com vocês. Uhum, exatamente. Estamos aqui para servir vocês em conhecimento. E é isso, turma. Nossa aula de hoje, que ela acabou um pouco mais cedo, a ideia era sobre juros, o que a gente poderia falar para vocês sobre juros, a gente já falou, mostrando para vocês aqui uma janela de oportunidade bem interessante, né? Que temos aí no mercado. E agora é correr atrás, ir lá, pesquisar título de renda fixa, ou aprender a analisar um título de renda fixa. Se tiver dúvida, manda aqui no grupo aqui que a gente ajuda vocês, beleza? Mas agora é hora de fazer, entendeu? Agora a responsabilidade ficou para vocês, né? Então, assim, agora é vocês que têm que assumir, né? Colocar ela aí no peito e ir atrás. As Exato. oportunidades estão aí. Então é isso, turma. Tenham todos aí uma ótima e abençoada noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é só mandar lá no grupo Prêmio. Se tiver com vergonha, manda no privado. E a gente se vê aí na nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Fica com Deus e boa semana. Até mais.